Bom, então, pessoal, vou fazendo já as apresentações aqui, então. Então, hoje a gente vai falar de um tema que tem bastante dúvida, que em aula, vocês já pedem muito para mim, vocês falam bastante dessas questões, que é hidratação. Aí, apesar de ser um artigo que ele fala bastante de ruminantes, essas questões de hidratação, fluidoterapia, elas são bem parecidas entre as espécies, né? Então tem algumas coisas ali, algumas particularidades que a gente tem que começar a pensar também nessas questões. E na live de hoje a gente vai falar muito de algumas patogenias, fazer uma introdução para vocês de vias, de opções que a gente tem. E na live 2 desse artigo, que vai ser com o Tomás, que amanhã ou depois de amanhã eu vou publicar para vocês o calendário certinho com todas as datas até o final do ano. Na live 2 a gente vai ter os fluidos, né? Então, o que a gente tem de opções de fluidos e o que a gente tem de opção de tratamentos em si. Então, na live de hoje a gente vai falar muito de patogenias, de opções, de vias, e aí na próxima a gente vai falar muito mais da questão dos tratamentos, que eu sei que vocês vão querer saber algumas coisas. Hoje a gente dá uns spoilers, mas o nosso foco não vai ser a gente entrar hoje nas soluções, né, ainda. E aí a gente tem esse artigo, então, que é a hidratação em ruminantes adultos e neonatos, abordagem prática e objetiva. Pegando aqui, são, assim, expoentes, né, os autores ali são realmente pessoas incríveis aí, eu fiquei muito feliz de ver um artigo desse, e está muito bem escrito, porque é um tema espinhoso, gente, não é um tema fácil. E eles realmente fizeram uma coisa bem prática, bem objetiva, tá? Um artigo que, assim, dá pra ir bem, apesar de ser um assunto bastante complexo. E aí, gente, na live passada, a gente chamou atenção para vocês seguirem o pessoal da Boiatria. E aí, hoje, eu vou mostrar para vocês aqui a revista da Boiatria. Então, eu vou tentar subir um pouquinho mais aqui. Deixa eu ver se vai dar para a gente subir. Agora, oremos para ver se dá certo. Aí, ó, fica mais. Então, aí, a Boiatria, eles têm uma revista, né, a Revista Brasileira de Boiatria, e aí tem aí para vocês o endereço, mas é revistadeboiatria.com. E lá na revista de Boiatria, eles estão disponibilizando esses artigos gratuitos, tem bastante coisa lá bem legal, tudo gratuita, anais de congresso também. Então, super indico para vocês colocarem aí o endereço da Boiatria, entrar lá, dar uma olhadinha, porque olha, tem artigos muito bons. E aqui comigo hoje está a Aline, que está com medo, gente. Ela está aqui encarando os medos dela, então ela está aqui com a gente hoje para discutir essa parte 1 do artigo. Ela leu, está cheia de anotação aqui. E aí a gente vai começar, então a gente vai seguindo o artigo, a gente conversou um pouco sobre como seria a melhor forma. E é um artigo que acho que a melhor forma realmente é ir seguindo ele em si, né, a lógica dele. Então, para quem tiver com o artigo aí, abre ele que a gente vai começar. E aí a gente vai indo aqui na introdução do artigo, né, do professor José Dantas, do Rinaldo, do Hélio, do Luiz Carlos e do professor Júlio Augusto, né, professor Júlio Nailo Lisboa. Então, o professor José Dantas é o primeiro autor, porque eu vivo esquecendo, né, quem que é o primeiro e quem que é o segundo, porque é só time de estrelas, né? Aí ele começa falando dos conceitos do que é a fluidoterapia, e eu achei interessante ele trazer isso, gente. Porque muitas vezes quando a gente fala de fluidoterapia e tudo mais, mas o grande foco é a hidratação. E aí fica falando do eletrólito, do isso, do aquilo, mas o grande foco é a água, gente, é a água. É o que vai salvar o animal. Então ele fala muito dessa questão de ser hidratação. Então vamos lembrar disso, vamos trazer ali essa questão de água, porque às vezes a pessoa fala que a gente vai falar algumas questões aqui de custo, disso, de aquilo. Água, gente, a água ainda é barato, água. Então é o que vai fazer muitas vezes a diferença. Ah, obrigado, Mari. E aí ele fala que também, né, a gente tem os desequilíbrios hidroeletrolíticos e ácido base. Então, a parte do ácido base a gente vai falar algumas vezes aqui hoje.
E a gente vai falar na semana que vem essa questão de qual solução eu entro, dependendo do pH, né, do meu paciente. E ele fala sobre a questão da sobrevivência, gente. E realmente eu acho que isso é uma coisa que fica sendo, às vezes, escanteado, talvez seja a palavra. Acho que as pessoas não entendem que, meu, o que salva o animal às vezes é fazer uma fluido certa, rápida, especialmente no animal que está instável. É a diferença, né? Então, a gente vai entender hoje que ele fala algumas continhas, ele dá alguns dados pra gente. Porque a gente a campo muitas vezes não tem como ter esses dados do animal, a gente não tem o hemogasômetro, a gente não tem algumas coisas, e a gente tem que ter esses dados na cabeça, essas porcentagens, essas quantidades, porque é aquele negócio, gente, quando você não tem, você usa a literatura, e a literatura é aquele negócio, ela está baseada numa população, ela está certa. E é aquele negócio, claro, vai ter momentos em que era melhor eu ter o exame do paciente, com certeza. Mas eu não tenho, gente. Muitas vezes eu não tenho. E aí o que a gente vai seguir são literaturas como essa daqui, são artigos como esses daqui, que trazem pra gente muitos dados e são eles que você tem que estar com eles na cabeça. Falar, o que eu vou fazer agora? Ele tá me falando o que eu tenho que fazer agora. E aqui nesse primeiro gráfico, ele traz pra gente as modalidades e vias de administração. Esse é bem legal, né, Aline? Que quando eu falei, nossa, gente, vamos colocar Tava bem esse. bonitinho. Tá bem bonitinho esse daqui. Vamos ver se eu mexo no tamanho dele, se ele aumenta, se ele diminui. Quando a gente fala de vias, pessoal, eu vejo isso em aula, eu vejo o quanto vocês, na hora que a gente está falando de hidratação, subestimam, não lembram da via oral. Ingerir água, gente, é o que faz. E a gente vai falar muito hoje nessa questão, né, que é um dos fatores custo, né, que às vezes a gente tem essa questão custo muito forte. E a via oral vai ser a via mais barata para a gente usar, vai ser a via mais, em muitos casos, vai ser a via mais fácil da gente ter ali acesso. Fora a via oral, que daí também quando a gente fala de via oral, ele até coloca isso no gráfico, que a gente está pensando que muitas vezes o animal vai ter ingestão espontânea da água. Então lembra, se desidratou, no início da desidratação, a gente vai depois mostrar também as porcentagens de desidratação. Primeira coisa que o animal vai fazer, enquanto ele tiver condição, é tentar beber água. Então a gente lembrar que durante o nosso tratamento, na hora que você está restabelecendo o animal, muitas vezes ele vai voltar à normalidade dele e ele vai querer beber água. Isso conta. Faz parte do nosso projeto de hidratar o animal, que ele beba água. E aí começa a minha pergunta número 1 para vocês. Quando você está atendendo o animal, você está tendo a preocupação se está a água fácil, perto ali, do lado para ele? Tem isso? Porque tem que ter. Segunda questão que ele mostra, ele é a modalidade enteral. Essa a gente usa bastante, né? A gente tem a oroesofágica e a nasoesofágica. Depois, mais para frente, se eu tiver esquecido de alguma coisa, a gente vai falando também do texto. Que daí a gente está falando de utilizar as sondas, né? As sondas. A oroesofágica, a gente está falando de passar a sonda via oral. E a nasoesofágica, que a gente está passando pelo nariz e indo até o estômago. Vantagem e desvantagem. A oroesofágica é o que a gente mais usa, né, no dia a dia. Só que quando eu vou passar uma sonda oral, né, num ruminante, é uma briga. É uma briga, é um serviço para 3 pessoas, porque eu vou passar a sonda pelos dentes do animal. Né? Então, se o animal estiver mal contido, se acontecer algum acidente, ele vai comer a sonda e engolir a sonda. Então, a utilização da via oroesofágica é a mais usada, mas tem esse problema. Né? Eu estou ali com uma sonda flexível do lado dos dentes do animal. Se ele se soltar, não estiver bem contido, ele vai mastigar a sonda. E aí, meu amigo, você vai terminar fazendo a cirurgia para remover a sonda que ele engoliu. Já a naso, inclusive no artigo ele aborda bastante algumas questões que são bem interessantes, né? Porque pesquisa deles é coisa nova, assim, tudo bem, ele está falando dos últimos 10 anos, mas ainda é novo, gente. Eu passar a sonda pelo nariz, eu não enfrento o problema dos dentes, é mais seguro desse ponto de vista. Só que para passar uma sonda nasogástrica,
ela vai ter que ser mais, o calibre vai ter que ser mais fino. Então aí a gente tem uma limitação aí quanto à velocidade de aplicação dessa solução. O que depois a gente vai ver que vai ser uma vantagem, né? Aí é aquele negócio. Entre uma coisa e outra, tudo na vida tem vantagem e desvantagem. A gente vai abordar um pouco essas questões de vantagem e desvantagem. Ah, obrigado, pessoal do Caprigem. Pois é, né, gente? E é um tema tão negligenciado, né? E aí que vem a via parenteral, né? Que quando a gente fala de fluidoterapia, muitas vezes é a que vem na cabeça de todo mundo. Hoje a gente espera que não seja a única, mas às vezes é a única que vem na cabeça de um veterinário, que é a parenteral, a intravenosa. Né? Então, a intravenosa ela vai ter o seu momento, ela tem a sua importância evidente, mas a gente tem que entender que existe um mundo da fluidoterapia aí, além da intravenosa. Tem certas situações, certos momentos que é ela que vai salvar toda a lavoura. Mas a gente não pode entender que ela seja a única, né? Aí a gente entra muito nessa questão também de custo depois, né? E aí o nosso artigo ele vai falando da questão da hidratação. E aí ele começa a falar também das doenças, da questão aí de ácido base, e ele fala da questão do funcionamento do digestório. Isso é uma questão também, viu, gente? Quando a gente fala de um animal desidratado, tudo nele, todas as funções básicas dele, né, tá com baixa perfusão, e o digestório dele também vai ter um mau funcionamento pela desidratação. E aí a gente está falando de animal que está timpanizando, a gente está falando de animal que o digestório está parando, que é para a gente, em ruminante, é um desespero quando a gente tem um animal com parada do trato gastrointestinal, atonia rumenal. E é um animal muitas vezes está em atonia pela desidratação. Então ele chama a atenção nisso, né? A hidratação vai favorecer a motilidade. Então, entre as coisas que a gente pensa, promover motilidade de trato gastrointestinal, hidratação é uma delas. E aí ele fala de doenças, né, que a gente tem aí a questão da desidratação, do desequilíbrio ácido básico. E aí, gente, eu separei 3 para a gente falar aqui. Está ficou bom aqui no tamanho. Tamanho fora. Trazer mais pra cá. Aqui. Eu tentando acertar aqui o slide. Mais pra lá. Acho que pra... Então, porque assim, você vai para um lado, ele vai para o outro. Vanessa, isso é eterna luta contra a tecnologia. E como sempre, a tecnologia ganhando de 1000-0. Deixa eu subir aqui. Isso. Aí depois a gente sobe mais para aparecer as imagens, né? Eu separei aqui 3 doenças, né? Para elas exemplificarem aí, né? Que a gente tem uma gama de alterações que causam aí, né? Desidratação e alterações do equilíbrio ácido básico. E eu destaquei 3 aqui para vocês, que são as diarreias, deslocamento de abomaso, tanto à esquerda quanto à direita, e acidose lática ruminal. Então essas 3 aqui, elas vão, na verdade assim, são 3 importantíssimas, mas eu quero que elas exemplifiquem uma gama de opções que a gente tem aqui. Aí que tá, gente. Em diarreia, inicialmente, né? Então diarreia que a gente vai separar depois de leve, moderada e grave. Animal em diarreia leve e moderada, a gente não espera ter tantas alterações do equilíbrio ácido básico dele. A gente vai ter ele aí com um distúrbio, né, de hidratação, mas a gente tem um quadro que ele vai evoluir para uma acidose metabólica. E aí a gente começa perguntando aqui, o quanto que vocês sabem ou entendem como é que esse animal entrou em acidose. Porque a gente tem uma questão aqui, você tem que conhecer a patogenia da doença para passar um filme na sua cabeça para você entrar com o tratamento. Porque uma coisa é animal no início da diarreia, outra coisa é animal no final, quase morto da diarreia, em choque hipovolêmico. São animais diferentes, são momentos diferentes. Então, no início do quadro, a gente vai ter um animal que está perdendo líquido, mas ele tenta repor, né, tomando mais água, e ele ainda não tem desequilíbrios ácido básico.
Mais lá para frente a gente vai começar, quando a diarreia se intensifica, então as perdas de água se intensificam, mas as perdas de eletrólitos também se intensificam. Então a gente começa a pensar o seguinte, ponto número 1, né, a gente vai falar isso para todos os animais desidratados. Quando eu perco água, quando eu tenho hipovolemia, eu tenho um momento em que a gente começa a ter circulação preferencial. Então, quando a gente separa lá em leve, moderado e grave, o animal em grave, ele tem já uma circulação preferencial. Então, ou seja, o animal vai cortar circulação da periferia, vai concentrar cérebro, coração, pulmão, vai, né, manter essa funcionamento emergencial. Quando ele faz essa questão de cortar a circulação periférica, é quando a gente vê, a gente põe a mão no animal, você sente o animal frio, né? Então as patas frias, focinho frio, a orelha fria. Por isso que a gente fala lá no começo da faculdade, não se mede temperatura botando a mão no animal, se mede temperatura botando o termômetro no reto, porque um animal desse, ele tá fervendo, tá febril pra caramba e tá gelado. Então, a gente vai ter, nesse momento aí que a gente tem a circulação preferencial, você não vai ter uma série de questões aí, e uma das coisas que vai ter é os rins perdendo fluxo de água. Quando você tem os rins entrando, então, aí nesse bololô que não vai receber água, você tem a perda do fluxo renal, é onde a coisa descarrila de vez. Então, vamos lembrar lá da fisiologia. Quem é que controla a pressão arterial, equilíbrio osmótico, pH, são os rins. Então, quando eu perco o fluxo renal, os rins que estavam aí mantendo o fluxo de cátions, de ânions e estavam mantendo o controle ácido básico, eu perco isso. Então, o que eu tenho agora? Eu tenho um animal em franco desequilíbrio, porque agora os órgãos que cuidavam disso não recebem mais fluxo, não conseguem atuar. Então, na hora em que eu tenho um animal que tem uma desidratação já intensa, uma desidratação importante, eu assumo que ele já tem perda de função renal, e isso vai levar a um desequilíbrio ácido básico muito grande, e uma das coisas que a gente vai ver no quadro da diarreia é a acidose metabólica. Então, os rins, e é o grande objetivo, quando eu estou em sala de aula eu falo isso para vocês, nosso grande objetivo com hidratar um paciente é restabelecer fluxo renal. Porque os rins vão corrigir num nível que eu não consigo corrigir. Ele está lá para isso, ele foi criado para isso. Então, se eu restabeleço o fluxo renal, os rins restabelecem essa questão de controle dos íons e controle ácido básico. Segundo ponto que a gente vai ter, esse animal fortemente desidratado, esse animal com diarreia, ele vai ter perda de bases pela diarreia, né? Então lembra, o estômago, né, no caso aqui os ruminantes, o abomaso, é ácido, joga um monte de ácido para o intestino delgado tem um monte de base para neutralizar esse ácido. Se eu estou perdendo as bases, está sobrando ácido. E, além disso, eu estou tendo perda de vários eletrólitos que levam a mais acidose. Então, eu estou perdendo base, sobrando ácido, acidose. Eu tenho uma perda de vários íons aí que levam a mais acidose. E, na hora que eu tenho essa circulação preferencial, eu tenho um monte de tecidos na periferia do animal toda não recebendo sangue. Não recebe oxigênio. Aí lembra lá do primeiro semestre da veterinária. O que acontece quando eu tenho uma célula em anaerobiose? Ela gera ácido lático. Então esse animal está gerando um monte de ácido lático pela diminuição de perfusão periférica. Então você vê, só de você hidratar, gente, só de você vai parar a produção do lactato pela periferia e vai resgatar os rins. Só aí você já está fazendo um controle gigantesco do equilíbrio ácido básico desse animal, que na diarreia ele está em acidose. Aí a gente tem o deslocamento de abomaso. O deslocamento de abomaso, gente, o abomaso tem o ácido. Então o que vai acontecer no deslocamento de abomaso? Ou na torção, né, no vôvulo abomasal? Eu tenho agora o ácido do abomaso ficando preso dentro do abomaso. Então o que está acontecendo? Intestino cheio de base, sobrando base lá dentro. Então animais que têm deslocamento de abomaso, especialmente deslocamento à direita, vôvulo abomasal, eles apresentam alcalose metabólica, porque está sobrando base nesse animal. Então o intestino está assim de base, aí o estômago, né, o abomaso que estava cheio de ácido, vira, né, literalmente faz a torção, ele torce, segura esse ácido aqui, o que está sobrando para ser absorvido,
as bases. E lembra que a absorção maior de tudo na nossa vida é intestino, nos ruminantes também. E aí a gente vai ter a nossa última alteração, que é a acidose lática ruminal, né? Que é quando o animal ingere muito carboidrato prontamente fermentável. Esse carboidrato fermenta, forma um monte de ácido, por isso que é ácido lático dentro do rumen, forma um monte de ácido lático, e esse ácido lático sendo absorvido para a corrente circulatória. O animal em acidose lática ruminal também tem processos diarreicos associados. Então, ou seja, eu tenho diarreia em que eu espero acidose metabólica, nos casos mais graves. Deslocamento, a mesma coisa. Casos mais graves, eu estou pensando em alcalose. E acidose lática ruminal, casos mais graves, o animal em acidose metabólica. Então, eu tenho que olhar para o meu paciente e já imaginar isso acontecendo com ele, se não agora, daqui a pouco. E já pensar o meu plano de tratamento para esse animal. Aí vocês entenderam, meus anjos? Está tudo bem até aqui? Quando a gente fala dessa... Eu dei esse resgate da fisiologia, porque é muito diferente eu enfrentar um animal em acidose ou enfrentar um animal em alcalose, que é uma coisa que a gente tem que entender que na live, na próxima, não sei se é a semana ou na outra, na live do Tomás, a gente vai falar nessa parte do tratamento. E aí eu quero que vocês lembrem dessa questão, porque na hora que eu for tratar um animal acidótico é uma coisa, na hora que eu for tratar um animal em alcalose é outra coisa. Então tudo bem, gente? Se vocês tiverem aí dúvidas, vocês vão falando com a gente aqui. E aí eu separei aqui, vamos mais uma tentativa. Eu separei essas duas imagens aqui. Aí elas aparecem. Não, mas cortar vai ter que ser. Ela tá. Então, assim, essas duas imagens aqui que a gente separou do artigo para vocês, a primeira, ela tá mostrando uma sonda nasoesofágica, nasoruminal, né? Então, aí começa, né, que a gente estava falando das questões das vias, né, vantagens e desvantagens. Quando a gente tem a administração oral, né, via sonda oral, é uma luta com o animal, a gente vai conter o animal ali na brutalidade, vai que vai. Lindo. E aí a gente vai fazer a administração da solução hidratante, a gente vai fazer em bolos. Então, ou seja, a gente vai encher o bucho do animal com o máximo que der de água. E qualquer um desses casos que a gente citou ali, tanto da acidose quanto da alcalose, diarreia, deslocamento, a gente vai usar hidratação via oral, né? A gente tem que pensar na hidratação via oral. Então, quando a gente passa essa sonda, qual que é a desvantagem? Eu estou botando um monte de água no animal, né? Tudo em excesso é ruim. Então, uma das coisas melhor que a gente tem para fazer é se a gente pudesse ir botando essa hidratação aos pouquinhos. E aí otimiza, né, a absorção dessa hidratação. Quando a gente está lá no UFC com o animal para fazer a administração via oral, não tem muito o que a gente fazer. Então, a gente vai passar a sonda, vai encher o bucho dele lá. Então, a gente bota bastante água no rumen dele, enche bastante. E isso, em certos quadros, pode realmente causar um desconforto, né? Afinal, eu enchi, dilatei ali, porque, gente, é literalmente encher o estômago do animal. Então, muitas vezes eu tô administrando, que a gente vai falar dessa questão de conta. Então, a gente tem uma continha, né, de quanto que eu vou conseguir descer, quanto que eu já desci. Então, quanto que eu tenho que colocar de fluido nesse animal. E aí eu vou colocando o máximo que eu conseguir agora na sonda. E aí eu vou lá atrás, então às vezes eu, né, tô com a equipe lá, o pessoal, né, os peões segurando o animal na contenção. Eu vou lá no rumen, palpo o rumen para ver quanto de água ainda cabe. Então, literalmente, até a gente sentir que encheu mesmo. Eu não gosto de deixar o bicho extravasando, né? Mas pode acontecer. Mas eu vou até encher bem esse rumen. E aí, gente, lembra? Rumen, estou falando de um órgão que tem mais de 100 litros. Então, a gente está falando de botar bastante água aí. Quando a gente fala da sonda naso, que é o que a gente está vendo nessa imagem, a grande questão é que daí eu posso, como a gente está vendo aqui na imagem, deixar essa sonda lá, porque não está enfrentando os dentes. Então eu posso passar a sonda uma única vez, deixar esse animal canulado, deixar esse animal sondado, e aí eu posso ir administrando a solução hidratante por horas e horas, continuamente, num fluxo menor. Então isso é muito legal. A gente está vendo aqui uma situação, né, dos autores, né, então eles têm várias fotos, até com cabra, porque uma coisa, é aquele negócio, gente, uma coisa é a gente ter uma situação de hospital, outra coisa é a gente ter uma situação, às vezes, de fazenda, às vezes a gente não tem ali uma boa equipe que você confie para deixar,
Porque a gente deixar sonda e cabra juntas, eu tenho medo. Mas dependendo da equipe, dependendo da situação, né? Então, assim, eu gostei bastante. Eles têm muitas imagens bem legais sobre essa questão da sonda naso e essa sonda podendo ficar durante muito tempo nesse animal. E aí você pode fazer uma hidratação mais eficiente, porque vai sendo de pouquinho durante muitas horas, né? Porque pensa, dependendo do quadro que o animal está apresentando, não é só uma hidratação, não. Você vai fazer várias durante, às vezes, vários dias. E aí começa a complicar, né? Porque você vai ter que ir várias vezes na fazenda, começa a ficar muito caro, como é que fica esse custo, né? E aí ele fala, né, da utilização da via oral e interal para os animais que estão, né, especialmente a gente fala de diarreia, bezerro, né, leve ou moderadamente desidratados. Isso daí já é uma coisa que animal em choque hipovolêmico, animal em choque séptico, animal seriamente desidratado, né, esse a gente vai falar da intravenosa. Esse precisa. Mas os casos leves ou moderados, e aí o recado do artigo é exatamente isso, se eu reconheço as coisas precocemente, eu consigo fazer isso antes do negócio ficar grave. Isso é mais barato, mais eficiente, eu tenho melhor taxa de salvamento de animais. Então a ideia é, quando eu tenho um animal leve ou moderadamente desidratado, a via oral e a via interal são maravilhosas e são muito mais baratas. Agora, animal, choque, hipovolêmico, séptico ou extremamente desidratado, né? A gente já vai falar da intravenosa. E a intravenosa a gente já está falando de um custo que às vezes é proibitivo. Ele fala das contraindicações aqui, né, da via oral. E aí ele fala dessas questões de trânsito, do trato gastrointestinal diminuído. Mas eu acho que uma das grandes questões que ele fala aqui é quanto à questão de animal tá em depressão ou não, reflexo ou não de sucção. Aí é aquele negócio, gente. Utilização de via oral para qualquer animal em qualquer momento da vida, se esse animal apresenta reflexo de deglutição e filhote ou reflexo de sucção. Se eu tenho um animal que não tem reflexo de deglutição, de sucção, via oral não tem conversa com ele. Né? Então, às vezes a gente tem animais que está diminuído, vai fazer sonda. Né? Então, assim, se eu tenho... E aí, dependendo do quadro desse animal, às vezes não é nem mais sondagem, já estamos falando de intravenosa. Então, um animal que não apresenta reflexo de sucção nem de deglutição, via oral, mas isso, gente, para qualquer doença, em qualquer situação. Estamos falando de hidratação aqui, então esse animal é totalmente contraindicado. E aí ele vai falando... Que a gente está aqui, deixa eu ver que página que eu estou aqui, ó. Página 4, aqui agora a gente está indo para a página 5. Ele começa a falar das vantagens e desvantagens dessa hidratação interal aí, via sonda naso, né, mais lenta, né? E aí ele fala da questão, a oral, eu vou colocar a sonda oral, fazer o máximo que eu conseguir de volume no animal, tirar a sonda. Então, muitas vezes eu estou falando de um animal que vai ser sondado múltiplas vezes. Isso estressa bastante esse animal, às vezes machuca o animal, especialmente a gente está falando de um animal que tem ali um pactozinho com demônio. Tem os Nelore que, pelo amor de Deus. Então, às vezes a gente, né, machuca, e não é nem, às vezes a gente fala, é a sonda. Gente, às vezes não é nem a sonda. É o animal se debatendo ali na contenção, às vezes ele machuca uma perna, machuca, porque você estava contendo ele para fazer a sonda. Então, já a sonda naso, se você faz a passagem dela uma única vez e fixa, eu não preciso mais ficar fazendo várias passagens. Então, isso... Porque, gente, o que incomoda é conter e ficar cutucando a boca do animal. Isso, nossa, quando você passou a sonda, ele deglutiu a sonda, nossa, tranquilo. Mas o ficar mexendo na boca, isso estressa eles bastante. E aí ele fala... E tem umas imagens lindas aqui de cabra na página 5, muito, muito legais assim. E ele fala que realmente a passagem de sonda via sonda ororuminal é o método clássico. É o método que eu estou acostumada a fazer. A gente faz em bolos, mas aí é o que ele fala. Estamos aí hoje para novas técnicas, né? Estamos aí para outras técnicas. E ele... inclusive aqui ele começa, depois até a gente vai transitando também. Ele fala dos níveis de desidratação.
Eu em aula eu dou isso, eu faço vocês fazerem conta, porque a gente tem que saber fazer isso muito rápido, de cabeça, ter esses limites na nossa cabeça. Então eu fazer o exame físico do animal e determinar o nível de desidratação que ele tem na hora, no exame físico. Não é coletar exame para não sei o que, para não sei o que. Até porque, gente, qualquer exame que você. Né, qualquer não, vai. Mas um hemograma, um bioquímico que você colete de um animal desidratado está alterado. A desidratação vai te trazer valores completamente falsos. Então, assim, quando você chega com o animal desidratado na sua frente, é no exame físico que você diz o grau de desidratação. E aí ele fala que ele separa aqui pelos níveis, né? Então, deixa eu ver os. E ele começa a falar da da hidratação intravenosa. E ele começa a falar que grandes problemas que a gente tem, gente, a gente vai fazer umas continhas aqui com vocês. O custo. Uma solução intravenosa para. Porque a gente está falando bezerro. Bezerro é 40 quilos, gente. Né? Então a gente já está falando, depois eu vou falar com vocês valores ali de quantidade, né? Volumes são muito grandes, né? Então você começa a ter um custo proibitivo. E é isso que a gente traz aqui, que o artigo trouxe, que eu trago para vocês. Se eu só entender hidratação como sendo por via intravenosa, e aí o negócio custa caro, e aí eu não consigo fazer para o meu paciente porque o proprietário não autoriza, eu estou condenando o animal a morrer, sendo que eu tenho outras opções. Eu tenho a via oral, eu tenho a sondagem via oral, eu tenho a sondagem via nasal, eu tenho outras opções. E no meu animal de leve e moderado é o que basta, é o que precisa. Né? Então, o animal ali, até os seus 8%, é que 10% já começa, mas até os seus 8% ali de desidratação, você consegue segurar só fazendo via oral e via enteral. E então, se eu estou falando de custos estratosféricos, e outra coisa. Oi? Exatamente. A gente tem, né, que a Aline falou aqui, a combinação das duas. E eu uso isso muito, né, os veterinários de campo usam isso muito. O que a gente faz? Entra com a intravenosa, né, mesmo assim vai ser um volume bom, um volume grande. A gente vai entrar com a intravenosa para fazer um resgate do animal. A hora que o animal já sobe a hidratação dele, eu combino com a oral e a interal. Então isso dá uma diluída no custo, que é a diferença entre você conseguir ou não tratar o seu paciente. Então a intravenosa, ela acaba sendo uma questão cara. E ele até fala da questão dos acessos, né? Que ele, inclusive, gente, o artigo tá tão lindo que ele fala para cada veia, para cada tamanho de animal, o tamanho do cateter que você tá usando. Mais mastigado do que isso, vocês não vão achar, gente. E aí eu trouxe, né? Também eu trouxe essa segunda imagem aqui. Deixa eu apontar ela aqui para ver se ela passa. Essa segunda imagem menor, que ficou tão menor que eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Mais ou menos, né? Mas ele está mostrando a utilização da orelha, da gente usar a veia auricular aqui para a gente fazer canular o animal. Para animais, bezerro é bem legal, eu já usei várias vezes, confesso que no adulto não. Mas assim, a gente tem a jugular, que é a principal, e a gente tem como segunda opção, a gente tem aí na orelha. Inclusive ele fala o tamanho do catéter para o tamanho da orelha de cada animal aqui, bem bonitinho. Então eu coloquei essa segunda imagem para quem, né, não conhecesse essa. Então, assim, são as nossas duas principais. Ele fala, né, da questão. Que negócio, gente? Quando a gente vai fazer punção de uma veia, tem sempre a questão da contaminação, shit happens, pode acontecer, mas você tome cuidado. Então, é aquele negócio, a gente evita ao máximo. Agora, se o animal está num quadro de desidratação intensa, em choque, é o que tem que fazer. E aí ele fala, né, inclusive a orelha também bem legal, e ele fala da questão de flebite, às vezes a gente tem, né, intercorrências, é aquele negócio, temos duas jugulares, duas auriculares, então você, né, consegue. Em ruminante, eles são bem mais resistentes a essa questão de flebite, disso, aquilo. Cavalo, sendo cavalo. Cavalo, você olha para a jugular muito dele, assim, olha muito prolongado para a jugular dele, ela já começa a dar flebite. Os ruminantes, elas aguentam muito mais, né? E mais mesmo assim, gente. Ele fala da questão de usar catéter, de não usar agulha, para a gente preservar o acesso. Porque você começou o tratamento de um animal agora, tu não sabe quanto tempo isso vai demorar. Tem umas buchas que às vezes chega pra gente. Então, preservem as veias, porque você não sabe quanto tempo você vai precisar dela. E é probabilidade. Quanto mais tempo passa,
mais a probabilidade de você perder aquele acesso e aí você precisar de um outro acesso. E aí, se você já vai destruindo todos os acessos logo de cara, depois na hora que precisa não tem mais. Então, assim, veia auricular até no animal adulto, é suficiente para você hidratar. Porque lembra, agora a gente está naquela vibe da constância, né? Tem momentos que eu vou procurar velocidade, tem momentos que eu vou procurar constância. E aí no artigo, a gente indo aqui já para a página 8. Não, agora indo para 9, né? Isso. Ele fala da via subcutânea e da via intraperitoneal. Existe realmente uma questão. Quando o animal está nesses processos, né, de circulação preferencial, não tem a circulação periférica. Então, a sua velocidade de absorção de subcutânea e de intraperitoneal não vai ser o suficiente. Então, realmente, da parenteral, a intravenosa vai ser a melhor. Então, você vai ter aí a subcutânea com falta de circulação periférica, o subcutâneo não absorve na velocidade que você precisa. Realmente, e também, gente, questão de volume, sabe? O subcutâneo dos ruminantes tem alguns pontos que você consegue deixar umas bolsinhas, mas não é cara, é muito volume e o subcutâneo não é suficiente. Eu confesso que eu deixo no subcutâneo, então assim, passei o dia, hidratei o animal, então eu fiz oral, fiz interal, fiz intravenosa, papapá, tenho que ir embora, né? E aí o animal vai passar a noite. Intravenosa, gente, jamais o animal vai ficar sozinho, tem que ter alguém o tempo todo. E aí, às vezes, você não tem às vezes, nem luz no curral, Então, às vezes, o que eu faço? Eu faço uma subcutânea para, literalmente, falar assim, para ele passar a noite. Eu fiz tudo que dava para fazer durante as horas de sol e vou deixar ele com um seguro-saúde ali embaixo do subcutâneo. Mas é muito pouco, perto do que o animal vai precisar. Mas, às vezes, gente, não tem o que fazer, né? Então, por isso que eu falo, às vezes eu estou indo embora, né, tô fechando meu dia, eu passo a sonda, encho o máximo que eu puder do rumen dele, boto o máximo que eu conseguir no subcutâneo e deixo o seguro-saúde para ele passar a noite. Porque é o ideal? Não, não é. Mas é o que às vezes a gente tem numa condição de fazenda. É o que dá para ser feito. Então, às vezes você deixar... Então, assim, realmente não é a via de eleição subcutânea, mas num desespero de causa que você vai ter que ir embora e o animal, né, você vai precisar voltar no dia seguinte, eu deixo o segurinho ali para ele ali. E aí ele fala da questão da acidose, e aí ele fala da questão da hemogasometria. Então, assumindo que a gente tem pessoas de todos os semestres aqui, até os formados, né, que eu tô vendo várias carinhas aí antigas aí, a gente tem a mensuração do pH de sangue através do hemogasômetro, né? E aí a hemogasometria, não só o pH, mas uma coisa que ele dá pra gente, que é o base excess, que é a quantidade de bases, né, que você tem, que entra para você fazer a conta de o que você vai usar na correção. A campo a gente não tem essa opção, né? E aí é que eu falo, se você não tem, o que você tem? Você tem esse artigo aqui. Você tem os artigos falando o que você espera em certos níveis de certas doenças, inclusive... Ele, em algum momento, você lembra qual foi que ele fala da quantidade do base excess? Ele fala, assume. É aí mesmo, é aí mesmo. Arbitrariamente, então aí na página 9, na segunda coluna mais para baixo, ele fala aqui, ó. Arbitrariamente, a gente pode assumir os valores de menos 5 milimoles, 10 milimoles, 15 e menos 20 milimoles, para animais de grau leve, moderado, acentuado e muito acentuado de acidose metabólica. Então ele deixa uma continha, achei lindo isso aqui realmente é muito lindo, gente. Então assim, eu não tenho hemogasômetro, não sei qual é o pH do animal. A gente, em certos quadros, né, graves, a gente assume, até por esse tipo de artigo, né, que traz essas quantidades pra gente. Mas na próxima live a gente vai falar dessas questões. Eu, às vezes, tentar corrigir um quadro que não existe, eu, às vezes, mato o animal. Então, se eu assumo que o animal está muita acidose e eu entro lá com bicarbonato, muito bicarbonato, eu, às vezes, mato o animal. Então, por isso que a gente fala, quadro leve e moderado, hidratação vai ser o que vai salvar. Quadros muito graves, e aí, às vezes, eu tenho que falar de uma correção, e aí eu não tenho um hemogasômetro para corrigir, aí é bem segura na mão de Deus. Aí realmente é aquele negócio, gente. Eu vou perder o animal.
Eu tenho essas contas, eu tenho esses artigos para me basear. Estou tentando fazer tudo o que eu posso. O animal só está perdendo parâmetro. Então aí você vai para as correções. E até ele fala algumas correções ali, né? Alguns níveis que são seguros de correção, né? Que na parte 2 a gente vai falar disso. Mas é por isso que eu falo, gente, você tem que saber essas coisas de cabeça. E aí você olhar e falar, putz, um momento de desespero de causa, você olha e fala, tá, então daqui para frente eu vou fazer o que eu sei que os artigos, que os livros falaram, porque eu tô vendo que meu paciente está pedindo, eu tô perdendo meu paciente. Não tem necessidade de eu arriscar a vida de um paciente quando não tem uma hemogasometria, quando ele está num grau leve e moderado, fazer um tipo de coisa desse. Então, por isso que eu falo, a gente arrisca, né? Em aula eu falo isso, meu tratamento ele é lesivo. O tratamento tem que ser menos lesivo do que a doença de base. Se eu, às vezes, tentar fazer uma correção sem saber o que eu estou corrigindo, a lesão vai ser maior do que o tratamento. Então, ele fala da intensidade da acidose e ele correlaciona com o que a gente está vendo no exame físico, o grau de apatia, o grau de desidratação. E aí ele fala de certas doenças em que o animal tem mais chance de alcalose do que ele tem de acidose. Eu não trouxe aqui para vocês, porque senão não ia dar tempo, gente. Mas ele faz uma tabela, coisa linda assim, a tabela com várias doenças e o que você espera que o animal vai apresentar, né, em quadros mais intensos, se é acidose ou se é alcalose. Inclusive com os íons que vão estar desbalanceados, né? Se é cloro, se é potássio, se é sódio. Então, não dá tempo, né? Porque é aquele negócio, nós estamos falando de hidratação, a gente não vai cair na clínica. Mas super recomendo que vocês olhem, porque muitos de vocês vão se chocar, às vezes que você fala, nossa, essa doença eu jurava que ia. Não. Inclusive tem um artigo que eu até separei para ler também, que é aquele negócio, gente, a gente está lendo o tempo todo. Era um artigo que eu não conhecia, que ele fala que 44, 45% de caprinos com cálculo urinário, né, com urolitise, apresentavam alcalose metabólica. Eu falei, nossa, 45%, nossa, baixei esse artigo, vou ler. Porque aquelas coisas que você começa, né, a ciência vai evoluindo, as coisas vão indo, era um artigo que eu não conhecia. Então, às vezes a gente, né, um animal com alcalose metabólica e cálculo urinário, né? E aí ele mostra os graus de desidratação num gráfico bem bonitinho, que inclusive ele coloca o base excess calculado, né, que pode se levar em consideração. E aí ele fala já na página 11, que tem essa tabelinha bem bonitinha, gente. Daí a gente já tá indo assim pro nosso final da live, até porque está acabando meu tempo. E ele fala de como reconhecer a desidratação. Nesse reconhecer a desidratação, a gente tem uma tabelinha aqui, que é a tabela clássica, né, gente? Que a gente vê em muito livro aí. É uma tabela que ele fala o que a gente encontra no exame físico e o que é que a gente estima de perda aí de hidratação. Então, ele fala aqui, ó, animal que tem de 5 a 7%, né? Porque assim, menos de 5%, a gente muitas vezes nem vê alteração no exame físico e nem no animal. Muitas vezes não, a gente não vê. Acima de 5% de desidratação é que a gente começa a pegar no exame físico. Então, que 5% seria a desidratação leve que a gente está falando aqui. Eu tenho um animal que de 5 a 7% ele tem apatia, mas ele ainda se mantém de pé, é um animal que levanta, deita, tudo normal. Ele ainda não tem anoftalmia importante e o turgor de pele dele tá preservado, mas no 7 ali já começa a se alterar. Porque do 8 a 10% é o que a gente fala de desidratação moderada. Eu já tenho animal deprimido, eu já tenho animal que procura o decúbito, né? Que a gente fala que parece que o animal tá cansado. Então só que o decúbito é external, então ele ainda mantém o peito no chão, então ele levanta, você cutuca ele levanta. Então é um animal que está mantendo o decúbito external. Ele já começa a apresentar enoftalmia, uma enoftalmia marcante ali, e ele já tem o turgor de pele dele aumentado até 5 segundos, né? 10%, gente, já é assim um moderado querendo ir para o grave. Dependendo do animal, que é aquele negócio, 10% no adulto é uma coisa, 10% no filhote é um pouco pior.
né? Então, o filhote e idoso, né, que a gente fala, desidrata muito rápido, as coisas mudam muito rápido nele. Então, assim, ele tá no 10 para chegar no choque, num filhote é muito fácil. E aí a gente já tem de 11 a 12% um animal em desidratação intensa, que ele já está comatoso, aquele animal que você entra e sai do lado dele, você passa, ele nem olha para sua cara, ele nem sabe que você está lá. Ele muitas vezes já está em decúbito lateral, né? Então, às vezes ele está no external apoiado. Se você vai lá e desapoia ele, ele cai. Então, porque você fala, não, mas ele está em external. Tira os apoios dele para ver se ele não tomba. Então, se eu já tenho um animal em decúbito lateral, coma, ele nem olha para mim, nem sabe que eu tô lá, e a gente já vê na oftalmia bastante marcada, eu tô falando de um animal intenso e ele tá a um pé do choque hipovolêmico. Então, aí, e a gente vê, né, o turgor só piorando, e aí às vezes a gente vê aquele momento que você faz o turgor de pele, né, você pinça a pele e não volta mais, né, esse animal já tá ali dentro do choque mesmo. E aí ele fala assim, ó, de 5 a 7%, de 8 a 10, de 11 a 12 e acima de 12 choque. O que é esse 12% que ele está falando aqui, né, na nossa tabelinha? Esse 12% que ele está mostrando pra gente, é 12% do peso do animal. Então a gente vai fazer cálculo para que a gente consiga saber quanto que isso. Eu estou tentando mexer nos slides, está ficando cada vez pior. Então, eu vou desistir. Eu tentando melhorar o trem e só fazendo o trem ficar pior. Não tem chance disso aqui dar certo. Só que eu tenho que puxar. E a gente deixa ali. Se foi, foi. Se não foi, também tentei, gente. Então, assim, esse tanto que ele está falando aí de porcentagem é uma porcentagem em relação ao peso vivo. Então, aí, tá vendo? Aumentei, não vai, né? A pessoa, quando ela não tem chance de conseguir o negócio direito. Então, quando a gente está falando ali de 5%, 10%, é do peso vivo. Então, a gente vai estimar ou pesou o animal, né? Você estima o peso do animal. E aí com o que você estimou do exame físico, você sabe. Então eu fiz uma continha ali para vocês, um bezerro de 40 quilos, que no exame físico eu estimei que ele tem 10% de desidratação. Então, um bezerro de 40 quilos, com 10% de desidratação, eu estou falando que ele vai precisar de 4 litros de reposição. Mas 4 litros na intravenosa? Não necessariamente. Porque o 10% aí vai depender, né, do que a gente está vendo ali, entre 8 e 10. O animal com mais de 10 já está na intensa, aí a gente precisa fazer intravenosa. Mas esses 10% de reposição que eu tenho que fazer, eu posso fazer um mix. Eu posso fazer intravenoso, eu posso fazer via sonda, via oral, né? Então depende do estado do meu paciente. Mas se eu estou falando de 10% de um bezerro pequeno, gente, um bezerro de 40 quilos é um bezerro pequeno. Eu estou falando de 4 litros de solução de reposição. Porque depois ele vem mostrando aqui pra gente reposição, manutenção, né, que é o próximo tabelinha que ele coloca, e perdas continuadas. Essa conta eu faço com vocês em aula também, que é essa questão. Então, assim, reposição, gente, é isso que eu vi no exame físico. Ele perdeu, tem que repor, perdeu 10%, perdeu 5%. Então, isso aí eu tenho que repor, e aqui o artigo fala repor em 4 a 6 horas. Então, eu tenho que repor 10% do que ele perdeu. Na outra semana a gente vai falar de que tipo de fluido eu vou usar. Mas eu tenho aí 4 litros. Para começar a minha brincadeira, 4 litros. Agora, você pega uma vaca, 400 quilos, 10%, 40 litros. Então, quando a pessoa vem com um frasco de 1 litro ou vem um frasco de meio litro, é homeopatia, gente. Um animal desse, um frasco de meio litro é homeopatia. Aí a gente vai ter, nas primeiras horas, então a gente faz a reposição. Velocidade, gente, quanto pior tá o animal, mais rápida é a minha reposição. E aí é no clínico mesmo, você vai vendo como é que o animal tá indo e aí você vai diminuindo a velocidade de infusão. No começo, quando vocês estão assim, né, aprendendo a fazer recém-formado e tal, ele traz os cálculos de ml por quilo por hora, isso é maravilhoso.
Depois de um tempo que você já aprendeu a fazer essas contas, vira automático na sua cabeça, você começa a saber quantos ml você está fazendo por prática mesmo. Então façam as contas, calcula os primeiros atendimentos, faz bonitinho, igual está no artigo, igual está no livro, faz a velocidade, tudo bonitinho. Com o tempo, mas a gente está falando de anos, você vai pegar o prático e vai começar a fazer sem precisar ficar na calculadora e no relógio. Então eu tenho 4 a 6 horas para fazer a reposição, depois começa a fase da manutenção. E aí a manutenção é o que o animal teria ingerido de água em 24 horas. Então, um bezerro de 40 quilos, ele teria, que a gente fala, né, de 2 litros de manhã, 2 litros à tarde de leite, ele teria ingerido pelo menos 4 litros. Então, eu já estou falando num bezerro de 40 quilos, de 8 litros de fluido. Então, eu vou ter que dar logo de cara 4 litros, depois mais 4 litros, ao longo de 24 horas, que daí eu falo que é a dureza que eu vou ter que fazer ao longo de 12, porque eu vou ficar lá enquanto tiver sol, e aí... Então, por isso que eu falo assim, faz os cálculos de quanto já foi. Por isso que eu falei, se o animal está no leve e na moderada, só você pode fazer todos esses volumes que a gente está falando, você pode fazer via oral, então a gente às vezes dá mamadeira com água, você dá mamadeira, ou com solução eletrolítica, né, que a gente vai falar na outra semana. Você pode fazer a sondagem oral, você pode fazer a sondagem nasogástrica. Então, assim, esses 4, 8 litros do animal que está até moderado, tu pode fazer por outras vias. Já está na intensa ali, que a gente viu que o animal está em decúbito lateral, comatoso, tem que entrar. Mas não precisa ser os 8 litros intravenoso. Então, às vezes a gente faz a reposição, esses 10%, né, ou 12%, ou 11%, em 4 a 6 horas na veia, o animal recupera, eu posso fazer o resto nas outras vias, a oral ou a interal. É aí que você começa. Então, assim, se não, meu amigo, a gente estava de um bezerro, tu fazer 8 litros intravenoso. Começa a fazer a conta disso aí, não é só um, a gente tem vários em diarreia, então começa a ficar realmente proibitivo. E a fase de perdas contínuas, é assim, essa é bem difícil mesmo. Até ele traz também aqui umas estimativas de ml por quilo. Porque a perda continuada é que assim, tô tratando, comecei, ele continuou perdendo, ele continuou com diarreia, então ele continuou perdendo. Então assim, de cara eu vou entrar com a reposição, aqueles 10%, 5%, 12% que eu calculei pelo exame físico, em 4 a 6 horas. Depois eu vou ver a situação do animal, que às vezes o animal não está levantando para beber água, continua. Aí eu vou fazer o resto, tá? Que ele deveria ter tomado em 24 horas. Farei ele tomar na força do ódio. E aí eu vou dar uma estimada. Ele continua com diarreia, vem as perdas continuadas. Aí você estima. Aí é aquele negócio, ele tem uma quantidade aqui por ml por quilo. Às vezes eu falo assim, 2 litros. Quanto? 2 litros. Então, gente, às vezes a gente está falando de um bezerro, 40 quilos, eu estou falando, que eu vou dar 4 de reposição, 4 de manutenção, mais 2 de perda continuada, eu estou falando de 10 litros de fluido. Se você quiser fazer tudo isso no ringer com lactato, meu amigo, imagina uma vaca, não, sabe? Começa realmente a ser proibitivo. Então, e aí na próxima live a gente vai falar um pouco mais dessa questão de opções de tratamento aí, mas já começa a pensar, esses 10 litros que a gente calculou não precisam ser todos na veia. Eu posso fazer por outras vias. A gente está reservando a intravenosa para o resgate dos animais de choque. E aí também a gente vai falar de soluções, né? Que a gente precisa de bicarbonato, alguma coisa que a gente precisa aí fazer controle de acidose desse animal. Aí realmente precisa ser na veia. Mas fácil, eu posso fazer, por exemplo, 4 litros na veia do bezerro e os outros 6 fazendo por outras vias. Isso barateia bastante o custo. Tudo bem, gente? Estamos bem até aqui? Vocês estão conseguindo pegar? Faz total sentido para quem tiver lido o artigo. Para quem não leu o artigo, super recomendo que você leia, que você vai ver que a gente está realmente dentro do que o artigo fala. E aí ele fala da questão da velocidade, né? Ele falou né? Então assim, quanto pior estiver o animal, mais veloz você pode fazer essa reposição. Né? E depois você vai diminuindo a velocidade especialmente a intravenosa. Se você mantiver um animal, que daí começa, gente, tem coisa, vamos parar.
Vamos parar de... Nem fez exame físico no animal, já vai canulando o animal. Ah, porque eu já vou descendo uma fluidinho aqui. Animal hidratado, que recebe fluidoterapia, muitas vezes vai ficar pior, porque vai ter um edema pulmonar. Então, quando eu estou fazendo intravenosa, eu tenho que tomar cuidado, porque o sistema circulatório é fechado. Eu estou botando pressão. Essa pressão vai extravasar algum ponto. Pulmão é o ponto de eleição de extravasar. Então, conforme o animal vai hidratando, eu tenho que baixar minha velocidade de infusão para acomodar essa pressão que eu estou colocando. Então, a pressão tem que ser diminuída. Então, quanto mais desidratado e choque meu animal tiver, mais veloz eu posso entrar sem problema, porque afinal ele está com baixa pressão, eu posso subir rápido a pressão. Conforme a pressão subiu, eu tenho que diminuir a velocidade de infusão. Até nisso, gente, as outras vias vão ser bem mais seguras. Quando você atinge um certo nível de hidratação dele, hidratá-lo por outras vias é mais seguro. Porque eu posso errar um monte a colocação da via oral nele e isso não causar nenhum distúrbio circulatório. Agora, se eu errar a intravenosa, especialmente a velocidade, eu vou dar um edema pulmonar no animal. Ah, tá. A hora que a gente encerrar a live, meus anjos, a gente vai publicar de novo o link, que daí vocês podem... Lá no site que a gente recomendou da revista da Boiatria, tem todos, e esses e muito mais de graça, e a gente vai republicar para vocês nos nossos stories agora, a gente vai republicar o link para vocês poderem baixar o artigo. E aí a gente fez a parte 1 do artigo, gente, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, porque tem muita gente que vai começar a ter aula agora, eu, por exemplo, vou imprimir prova, né, que a vida não para. Mas faça esse exercício, gente, de tirar 1 horinha na semana para você ler um artigo, para você estudar alguma coisa. 1 horinha na semana, gente. Eu estou fazendo essa iniciativa aqui, fazer as lives e tal. Também chega a ser a minha 1 horinha. Eu sou obrigada a pegar, parar, fazer. Porque se a gente não criar formas de parar, a gente não lê artigo e aí desatualiza, né, gente? Muito bom, gente. Vocês conseguiram entender? Porque é um artigo espinho. Ele é um artigo espinhoso. E aí vai juntar, quero que vocês lembrem disso, que a gente vai juntar para a próxima live, que deve ser com o aluno Tomás, que vai apresentar a parte 2 aqui, de parte de tratamento. Tá bom? Então, estamos bem? Temos dúvidas?